Triângulo pertenceu a Goiás até 1816, quando a população da região conseguiu a transferência para Minas Gerais. Quem fez a anexação foi o imperador Dom João VI. Como aconteceu esse episódio? A região do Barreiro e de Salitre, atual Patrocínio, começou a se povoar por duas causas importantes: o rico mercado consumidor de desemboque e as águas salitrosas que dispensavam o uso do caro sal para o gado. O sal era buscado no Rio de Janeiro, em carros de bois, distância longa e sal caro por causa de monopólio. A partir de 1781, o ouro de desemboque começa a escassear. O consumo se retraiu, forçando os fazendeiros a procurarem outros mercados consumidores. Araxá passou a comercializar mais com São João del Rei e Patrocínio mais com Paracatu. Mas esses mercados eram em Minas Gerais e havia impostos de fronteira. Levar as mercadorias em viagem longa, com carros de bois, pagar impostos de fronteira para vender por preços menores que os de desemboque, deixava pouca margem de lucros. Os fazendeiros faziam essas viagens porque precisavam comprar ferramentas, sal de cozinha, escravos e coisas da civilização. Mas o baixo lucro instaurou uma grande crise que freou o desenvolvimento. Os fazendeiros da região começaram a se movimentar para tentar melhorar seus rendimentos. Em 1805, fizeram um abaixo-assinado que foi enviado a Dom João VI pedindo isenção de impostos de fronteira. Este é o documento. Nós, abaixo-assinados, habitantes do julgado de desemboque, capitania de Goiás, humildes vassalos. O documento segue, mas aqui está editado. Araxá e Patrocínio pertenciam ao julgado de desemboque. Depois o documento continua. Acontece, porém, que, movendo-se dúvidas sobre os limites da capitania, depois disso vem o pedido de isenção de impostos e as assinaturas. Este documento encontra-se na íntegra no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Dom João VI pediu pareceres ao governo de Minas. O processo tramitou durante perto de um ano, com várias idas e vindas. O processo está arquivado no Arquivo Nacional, mas o pedido foi negado. Era interesse da coroa povoar a região, mas o precedente era perigoso. Por essa época, Araxá assumia a hegemonia do Triângulo. Em 1811, há 208 anos, foi criado o Julgado de Araxá, que, junto com o Julgado de Desemboque, formavam a região administrativa da Campanha do Araxá. Por isso, o nome oficial do sertão da farinha podre era Campanha do Araxá. Surgiu uma ideia mirabolante: eliminar a fronteira. Transferir a fronteira para o Rio Paranaíba, isto é, incorporar o Triângulo a Minas. Uma enorme agitação envolveu toda a população. Os fazendeiros passaram a reivindicar a anexação do Triângulo a Minas Gerais. Alegavam que as autoridades de Goiás ficavam muito distantes, que a população da região era de mineiros e que a comercialização dos produtos era feita em Minas. Os fazendeiros fizeram outro abaixo-assinado e se cotizaram para enviar e manter no Rio de Janeiro, junto à corte, um fazendeiro que trataria de entregar o documento e fazer pressão. Foi designado para a missão o rico fazendeiro de grande prestígio, Major Antônio da Costa Pereira,
ele era proprietário da grande fazenda do Córrego Fundo, a menos de 20 quilômetros de Araxá. Era sesmeiro em Araxá e Desemboque, juiz de Sesmarias, destemido, corajoso e de muito prestígio. Depois de examinar o requerimento, o imperador o remeteu do Rio para Ouro Preto, com o pedido de pareceres ao governador mineiro, Dom Manuel de Portugal e Castro. Foi gerado novo processo com diversos pareceres. Todo o processo está publicado na Revista do Arquivo Público Mineiro. Com todas essas informações e pressões, Dom João assinou o alvará em 1816. Essa é a cópia editada do alvará real. Eu, el rei, faço saber que esse documento fez a transferência do sertão da farinha podre para Minas Gerais. Ele se encontra publicado no Arquivo Público Mineiro e o original está no Arquivo Histórico Nacional. Esse alvará talvez seja o documento mais importante da historiografia do Triângulo, trazendo muitas informações. Veja as informações do documento. O sertão da farinha podre estava dividido em 2 jugados, de Araxá e Desemboque. Os 2 jugados formavam a região administrativa da Campanha do Araxá, que, portanto, era todo o sertão da farinha podre. A transferência para Minas atendia ao pedido dos povos da Campanha do Araxá. A Campanha do Araxá passou para a jurisdição de Paracatu. Tal fato ocorreu em 4 de abril de 1816. Desse modo, a Campanha do Araxá, ou seja, o sertão da farinha podre, passou a ser mineira. Em 3 de abril de 1816, os araxaenses foram dormir goianos e acordaram mineiros. Esse importante fato histórico documentado, que trouxe mais renda e muito progresso para a região, foi consequência da luta da população. A comemoração foi uma grande festa. O Triângulo passou para Minas Gerais, ficando sob jurisdição de Paracatu. Esse importante e decisivo feito, que acabou com a grave crise, merece um obelisco em praça pública para lembrança de todos. O engenheiro alemão Barão de Eschwege foi incumbido pelo governo de viajar para Araxá e fazer um estudo da região, povos e fronteiras, em 1816, há 203 anos. Em seus livros, Eschwege descreveu o povoado de Araxá, falou dos índios caiapós e das aldeias de índios cristianizados ao longo da estrada de Anhanguera. Escreveu o livro Brasil, Novo Mundo.